A intenção desta programação é abençoar a sua vida e ser um canal de bênção para a sua vida. Amém? Vamos estar aqui entrando na palavra de Deus. Eu convido você, onde você estiver, na sua casa, para prestar atenção. Separei aqui alguns versículos, que vamos estar falando hoje, sobre riqueza e sobre pobreza. Amém? Riqueza e pobreza andam juntos, E muitas pessoas, elas distorcem as coisas, e é sempre bom aprender mais um pouquinho. E um conselho também, irmãos. Estamos nos últimos tempos. A igreja está vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Desperta a igreja, amém? Desperta a igreja, ela não é burra. Quando nós falamos igreja, falamos povo. O povo não é burro, o povo não é cego, A Bíblia fala que o Senhor não terá ninguém por inocente. Você sabe muito bem, você entende muito bem e sabe, está vendo onde está o erro, A Bíblia fala que não é só aquele que erra, mas aquele também que se cala, aquele que omite, também erra junto. Porque aquele que mente, e ama mentira, ou compactua com o erro, ele erra também. Amém? Então, se você está aí, estou vendo que está errado, não fale mal. Eu dou um conselho a você, não saia. Amém? Saia, porque você está se compactuando com o erro. Foi uma irmã, ligou para mim, evangelista, é que o meu pastor traiu a esposa, tá com a amante, agora, aí a igreja dividiu, ele se disciplinou, aí depois ficou um mês de disciplina, depois ele mesmo voltou, se tirou a disciplina dele, tá normal, eu não quero ficar lá, meu esposo quer ficar lá, e tá aquela divisão terrível, mas ele também não largou a amante e não largou a esposa, tá uma bagunça que só. Falei, minha amada, ora a Deus, e saia, e ore a Deus para tirar seu esposo, porque como é que você vai ficar num lugar onde do altar já começa o erro? A Bíblia fala bem claro, eu separei, mas não vai ser hoje, porque hoje eu trouxe a palavra falando sobre riqueza e pobreza, mas eu separei a parte eclesiástica, como é que tem que ser. A Bíblia relata como tem que ser. 2 Timóteo fala muito bem como tem que ser o pastor, como tem que ser os ministros da casa do Senhor. Mas é porque eu sou assim, eu fui chamado assim. Peraí, então você pode ser chamado por qualquer outra coisa, menos pela palavra e por Deus. Porque se é a palavra de Deus que nos orienta, ela é o manual do cristão. Pode estar todo mundo uma bagunça. Foi igual uma irmã lá na igreja, chegou para mim também e falou assim, não, porque Deus falou, usou não sei quem, que eu ia casar com o pastor. Eu falei, irmã, você não vai casar com o pastor, porque quando o pastor chegar a ser pastor, ele vai ser casado. Eu falei, você pode casar com um homem de Deus, ele se tornar, ser pastor? Não. E ela temando, e as irmãs conversando com ela, não, é com o pastor, mas como? Ela disse que seja um viúvo, Ela, não, ele não vai ser viúvo, vai ser um pastor novo. Eu falei, Jeová, tá estreito o negócio. Eu até perguntei por ela, pela outra irmã, foi morar junto com o rapaz. Eu falei, por que, irmãos? Uma bagunça, fazendo homens, fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira, homens fazendo da obra do Senhor relaxadamente e da maneira que Ele quer. Então a igreja desperta, amém? Desperta, porque o próprio Senhor diz que Ele não terá ninguém por inocente, amém? Então você desperta e acorda, que geralmente quando a pessoa ela compactua com o erro, ela está errando também, Não, eu vou ficar aqui porque sei que o pastor é velhaco, a igreja está todo mundo errado, mas eu também não quero que ninguém me cobre nada, não quero ser cobrado, é melhor ficar aqui no erro, Porque o dia que o pastor se levantar para falar alguma coisa contra mim, eu vou falar para ele, você não pode falar, porque o senhor também está todo errado, O pastor não pode nem chamar atenção, nem entrar para corrigir, para ensinar, porque fica estreito o negócio. E a Bíblia fala bem claro para nós vigiarmos em todo tempo, com toda a sabedoria andarmos perante esta terra, porque Satanás ele quer que o povo de Deus, que o homem e a mulher de Deus caia em descrédito, caia em descrédito. Então você vê hoje, para nós evangelizarmos é uma luta, evangelizamos e as pessoas endurecem o coração, não querem receber a palavra, porque elas falam mesmo,
Eu já vi tanto escândalo, já vi tanta coisa errada que só estou esperando Deus chegar para ver o que vai dar. Amém? Então, desperta a igreja no nome do Senhor. Esse é o conselho que eu dou. Você está vendo erro? Se Deus te mostrou um ou dois, ou você fala, né, e vê o que vai resolver, ou então você sabe, porque se a pessoa não quiser mudar, você ficar compactuando. A Bíblia fala bem claro: não tem como andarem dois juntos se não estiver de acordo. Se você está andando com a pessoa errada, você está de acordo com os atitudes dela. Não tem como andar junto. Se não está de acordo, não tem como andar junto. Abra sua Bíblia aí. Você que está me ouvindo, você que vai me ver através aí, né, desse vídeo. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 6, versículo 24. Que diz assim. Peraí. Deixa tudo preparado aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e se desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Presta bem atenção. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Presta bem atenção. Meu amado, estamos vivendo, né, no último tempo, na última hora, onde está como é que eu posso dizer aqui? Uma teologia, da prosperidade tão grande, tão grande, tão grande. As pessoas estão cegas, uma cegueira tão grande por dinheiro, por bens, por posse, que elas estão deixando Deus em último lugar, estão largando, né, o compromisso com Deus, porque, meu amado, muitos não estão largando o compromisso com a igreja. Buscam os bens, buscam a riqueza, mas continuam na igreja. Mas o compromisso com Deus, que é de evangelizar, né, de amar o próximo, de levar a palavra, né, de não ter aquela acepção de pessoa, muitos estão esquecendo disso. Presta bem atenção. Livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 24 e 25. Que diz assim, fala a parábola do jovem rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Mas presta bem atenção, irmãos. A Bíblia fala aqui a respeito deste jovem rico. Este jovem rico, ele tinha muitos bens, e ele fala: eu sou cumpridor, né? Eu cumpro os mandamentos, não adultero, não mato, não roubo, não furto, não digo falso testemunho, honra o pai e tua mãe. Todas as coisas que eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí Jesus falou para ele assim: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens e reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Olha o que sou para ele: desfaça dessa riqueza, desfaça dessas coisas, vende tudo, aí depois você vem e me segue. Jesus convidou ele para seguir ele, para ser um discípulo. Larga tudo e vem. Desfaz de tudo que você tem e vem. A Bíblia fala que ele se entristeceu. Que ele se entristeceu, meu amado. Que ele se entristeceu e não fez. Presta bem atenção. Estamos vivendo nos últimos tempos, irmãos, que as pessoas estão observando a lei. Aquele jovem observou desde a mocidade. Mas a Bíblia fala que aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quantos têm buscado ter tesouros somente, irmãos, materiais?
Quantos têm buscado somente os prazeres terrenos e esquecem de buscar verdadeiramente ter um nome escrito no livro da vida, esquecem verdadeiramente de ter uma mudança, uma riqueza que é ter o seu nome escrito no livro da vida e ser salvo. Quando falamos de riqueza, separei aqui, né, os moços que abençoaram, né, quando falamos de riqueza, muitas das vezes as pessoas têm ideia de que riqueza, né, ela é um favor especial de Deus. As pessoas têm ideia de que ser rico, não, se eu sou rico, se eu tenho, né, esses bens, se eu sou próspero, eu tenho a melhor casa, melhor carro, a melhor comida, se eu tenho mais dinheiro, isso é um sinal de que Deus está comigo, é um sinal de que eu sou de Deus, né? Hoje ninguém, você vê se falando, dá um exemplo, como eu já falei aqui uma vez, se o pastor ele não tem o carro importado, se o pastor não anda com aqueles ternos brilhosos, se o pastor tem uma igreja humilde, né, com 10, 50, 100 pessoas, ele já não é um pastor de Deus. Se a igreja não for igreja do padrão que estamos vendo agora no século 21, que é de ouro, igrejas buscando somente a riqueza, mas você entra dentro dela, você vê pessoas pobres de espírito, pessoas pobres de Deus, pessoas que põem melhor roupa, melhor sapato, mas não conseguem dobrar o joelho para orar, não conseguem renunciar à prostituição, não conseguem renunciar à mentira, não conseguem nem mais andar na rua, não conseguem andar na rua, porque ela se acha melhor do que as outras pessoas. E se ela andar em certos lugares, né, ela vai estar se igualando, ela não vai mais evangelizar, ela não evangeliza mais. Chegou num nível que não evangeliza, não posso, só evangeliza através das redes sociais, através da mídia, mas na rede, né, pegar a rede e ir enfrentar o mar, enfrentar o mundo, ser pescador de alma, não consegue mais. As pessoas têm. E quem tinha essa mente, irmãos, na Bíblia, a palavra do Senhor diz que eram os fariseus. Eles tinham essa mente. Por que não aceitaram Jesus? Ele veio montado num jumentinho. A riqueza dele era pregar a palavra. O Senhor ele não ostentava. A Bíblia fala que sem aparência e formosura não tinha nada para que nós o desejássemos. Olhava para ele, uma pessoa comum, era uma pessoa tão comum que para ele ser identificado, presta bem atenção, para ele ser identificado, para Judas o entregar, Judas falou, o que eu beijar, sabe por quê? Porque Jesus não ostentava essa riqueza, essa prosperidade falsa, mentirosa, que os homens hoje ostentam e mostram. Você quer chegar numa igreja, você quer ver quem é o profeta, quem é o homem de Deus, é pela roupa. É o que roupa brilha mais, que o sapato brilha mais, né? Se você vê um pastor chegar na humildade, aquele ali não é pastor não, pastor é o outro, né? Não, aquele ali que é o profeta, olha o relógio dele de ouro, olha o cordão dele de ouro, olha a aparência dele, aquela ali, uma aparência bonita, tem a aparência de profeta. Não, aquela aparência ali diz que Deus está com ela. Onde isso, irmãos? Aonde? Se Jesus não tinha aparência nenhuma. Jesus tinha, ele não andou, me dá aqui ouro, eu quero andar de ouro. Eu quero andar de ouro na cabeça, aos pés, relógio de ouro, sapato de ouro. Eu quero andar todo brilhoso, com espírito de pavão no corpo, para todo mundo ver que é eu que estou chegando. Irmãos, a ponto da multidão amassar Jesus e espremer Jesus, a ponto de Jesus estar no meio da multidão. Ele não ficou procurando estar em destaque. Deixa eu ir lá para a ponta, assim, os discípulos não eram guarda-costas de Jesus. Você vê muitos homens aí que se dizem de Deus andando com guarda-costa, não pode você chegar nele, você pede o telefone dele, você tem que ligar para mais 10, 15 pessoas antes para poder conseguir falar com ele. O púlpito agora, o altar, ele tem uma barreira que você não consegue nem chegar no altar. Nem no altar você não consegue chegar.
Bota uma barreira perante aquele homem. Esses homens que se dizem hoje homem de Deus, bota uma barreira, que eles se acham Deus, não podem ser tocados. Não podem ser tocados. E Jesus não. Olha a diferença de Jesus, irmãos. Andando no meio a ponto de ser espremido, a ponto de se falar: Senhor, a multidão está te apertando e oprimindo, estão tocando nele. Jesus estava acessível a todos. Esses dias a nossa evangélica foi ligar para trazer um pregador de fora. Aí eu falei assim com ela: ó, eu já fiz uma lista. Eu falei: esses pregadores aqui, você só liga quando eles tiverem 70 ou 80 anos de idade, né? Quando estiver no fim de carreira. Quando eles estiver no fim de carreira, você liga, porque no fim de carreira o preço cai. E o povo gosta de novidade, o povo corre atrás de novidade. O povo de Deus corre atrás da palavra, de homens e mulheres compromissados com a palavra. Mas o povo que se diz de Deus corre atrás de novidade. Não corre atrás de homens e mulheres de Deus, corre atrás de novidade. Qual a novidade do momento? Né? A novidade do momento é fulano de tal. Então traz ele, a igreja lota, e aquela igreja de Deus, e começa esse negócio a fluir. Qual é a novidade do momento? O cantor está em adultério, está em prostituição, está em fornicação. O pregador largou a mulher, está com outra mulher. A cantora largou o marido, está com outro marido, está em uma vida só que sangue de Jesus tem poder. Mas é o do momento, traz ela. Contamina o altar, suja o altar, denigre o altar de Deus. O importante é que a multidão esteja aqui, irmãos. Não fique preocupado com a multidão. Igreja desperta. Não fique preocupado com essas riquezas momentâneas, com essa falsa prosperidade, com essa falsa riqueza. O camarada, né, é incrível, irmão, incrível. Como as pessoas estão perdendo, né, a falta de sensibilidade à voz de Deus. Aí você fala assim: mas evangelista, você está fazendo a teologia pobreza? Não estou fazendo teologia, porque Deus é um Deus que prospera. Eu sou contra a teologia da prosperidade, porque Deus, ele prospera. Agora, não quer dizer que se você não for próspero, que Deus não está com você. Não quer dizer que a sua igreja é uma igreja humilde, que Deus não está nessa igreja. Não quer dizer que o teu pastor, o teu líder, ou que você... Quantos homens de Deus, irmãos, se esconderam na caverna porque não tem riquezas que os homens que se dizem de Deus têm? Quantos irmãos se acham Deus? Eu vi esses dias uma entrevista de um pastor que ele se rotula a Deus. Que ele fala: olha para mim, olha meu império, olha para onde eu cheguei. Se Deus não estivesse comigo, eu não teria chegado aqui, eu não teria chegado nesse nível. Presta bem atenção, meu amado. Se você ler a Bíblia, você vai ver que os profetas, homens de Deus, passou até fome, passou até dificuldade, a ponto de ser alimentado por uma viúva, a ponto de falar: faz o bolo para mim primeiro, que eu estou com fome, faz para mim primeiro. A ponto de não ter onde descansar e uma mulher fazer uma casa para ele morar. O compromisso nosso, meu amado, é com o céu, é o reino de Deus. Porque o Senhor fala assim: é difícil, mas para Deus não é impossível. Sabe por que o Senhor fala isso? Porque o amor à riqueza, porque o amor aos bens, o amor, irmãos, as pessoas estão amando mais os bens, as riquezas, do que as pessoas. Você pode ver que a maioria dos que ostentam tanta riqueza, você entra e sai sem apertar a tua mão. Você entra e sai sem um contato físico. Você entra e sai e o pastor nunca falou com você. Porque para ele falar com você, você precisa ter um gabinete, tem que agendar. Ele está ali, para rir, para conversar. Mas para você não tem tempo, porque tem que agendar. Tem que agendar. E ora a Deus para a agenda cair no dia que ele pode. Se for o dia que ele não pode, você está ferrado. Aí vai lá no interior, aí vai lá nas igrejas humildes, aí desce o carrão lá para a Baixada, aí desce cá importado lá para sabe, para a favela, desce lá para a comunidade.
Vai lá atrás daquele profeta, aquele pastor sem dente, sem ouro, porque sabe que lá ele vai te ouvir, porque sabe que lá você vai receber uma palavra de Deus. Irmão, presta bem atenção, meu amado. Eu vejo pessoas, irmãos, saindo do lugar onde Deus a colocou, porque quer lugar de aparência, quer lugar de status. Presta bem atenção. As pessoas estão tão presas à riqueza, que elas trabalham mais do que vão ao culto. Vai ao culto uma vez na semana. Trabalha, são 7 dias, só vai uma vez na semana, porque não tem tempo, não tem força, não dá, está sobrecarregada, na busca incessante por bens, por riqueza, faz com que ela se afaste das coisas de Deus. Abra sua Bíblia aí, presta bem atenção, no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 14. Que diz assim, Lucas 16, versículo 14. E os fariseus que eram avarentos. Você está vendo aqui? Os fariseus que eram avarentos. Versículo 14 e 15. Ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Presta bem atenção. Eles ouviam as coisas que falavam porque eram avarentos. Zombavam de Jesus, irmãos. Zombavam, escarneciam. Os fariseus, meus amados, e tem muito crente com essa mente de fariseu. Se ele não tem, não é de Deus. Você pode ver que quando a pessoa chega humilde na mídia, eles transformam aquela pessoa de tal maneira que você, quando pega uma imagem, pega outra, você não diz que é a mesma pessoa. Ela tem que ostentar riqueza para que todos olhem e falem assim, aquela ali é de Deus porque ela está assim, né? Se for negra, tem que ser negra, de cabelo bem liso, bota lente, modifica ela todinha até ela chegar igual a Barbie. E se não tentar fazer igual a Michael Jackson, mudar a cor, para poder ver que ela é de Deus. Ela é de Deus. As mesmas coisas dos pregadores. Se não ficar de acordo com o mundo, de acordo com a aparência desse mundo, irmãos, e qual a aparência desse mundo, irmãos? Com o que o mundo busca? O mundo busca dinheiro, o mundo busca riqueza, o mundo busca poder. Mas o homem e a mulher de Deus busca a palavra, busca o reino, busca um compromisso com Deus. O homem e a mulher de Deus não é apegado a essas coisas. Quantos ficam, Senhor, não volta agora não. Não volta agora não. Não volta agora porque se o Senhor voltar agora, como é que vai ser de mim? Quem vai ser de mim? Porque, né, eu tenho muita coisa ainda para usufruir. Eu tenho muita coisa para fazer. Tenho minhas casas, meus carros. Não estarei mais preocupado se você deixou a palavra para o filho, né? Para o filho se converter. A Bíblia fala sobre essa parábola, né? Que os ricos, a palavra do rico e o do Lázaro. O rico estava aqui na terra vivendo com toda a riqueza, soberbo, altivo, né? Porque o dinheiro, irmãos. Aí você fala assim, o dinheiro, se a pessoa não tiver temor a Deus, e foi como eu postei no Face ontem, humildade não é se vestir de trapo. Humildade não é se vestir de trapo. Humildade é quando a humildade ela é demonstrada nas suas atitudes, no seu caráter. Não confunda relaxamento. Andar com a unha toda suja, isso aí é relaxamento. Andar fedendo assim, ser com bafo de gambá, isso não é humildade, é relaxamento. Andar cheio de espuma, de colchão no cabelo, é relaxamento. Não é humildade, é relaxamento. Porcância não é humildade. A Bíblia fala que Jesus, ele não tinha aparência e formosura, não tinha nada que nós olhássemos e desejássemos. Não tinha o que a gente queria. A riqueza, o ouro, quem não quer ser próspero, ter o melhor, comer o melhor, né? Jesus não tinha essa aparência de riqueza. Mas a Bíblia não fala que Jesus era fedorento, que Jesus fedia, que os urubus andavam em cima dele, que a mosca atrás dele. Então não confunda imundície, relaxamento, porcância.
com humildade, não com força. Humildade vai além disso, porque Jesus é dono de tudo, tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas Ele foi tão humilde, e não só em palavras, Ele não falou que Ele era humilde, Ele mostrou humildade, andando com homens pecadores, Ele sem ter pecado algum, sentando na mesa de escarnecedores, sentando na mesa, né, de pessoas que roubavam, sentando na mesa daqueles que não tinha nenhuma, como é que eu falo, meio de oportunidade de estar com Ele. Ele parava para ouvir, dando crédito, andando no meio da multidão. A humildade, ela não é só aparente, ela é demonstrada com as suas atitudes. Eu conheço pessoas que têm condição financeira, próspera e é humilde. E é humilde. Você entra, come, sabe? E anda também como, não sabe, não põe aquelas coisas para se aparecer, para mostrar que eu tenho, para mostrar que eu sou. E eu também conheço pessoas que é pobre mesmo, vive numa luta terrível, mas soberba. Você pode ir numa loja, quem compra mais coisas de marca, coisas importadas, quem quer mostrar uma coisa que não é o pobre. Mas que eu falo aqui, pobre de espírito, pobre de Deus, pessoas que não conhecem o verdadeiro valor, quer mostrar uma coisa que não é, quer viver numa soberba, numa arrogância e humilhando o outro irmão também que é pobre. Então humildade não se vê na grossura da sua aliança, né, porque é ouro, não se vê na sua roupa. Humildade se vê no seu caráter e na sua conduta. E Jesus, Filho do Deus vivo, dono de tudo, teve humildade e renunciou a tudo para estar no meio de homens e mulheres pecadores como nós. Hoje você vê pessoas que não é dono de nada, vive pela misericórdia, está de pé pela misericórdia, vive dependendo de Deus, mas quer agir como se ela fosse acima de tudo e de todos. Acima de tudo, Jesus, irmão, preste bem atenção. Você vê hoje, tem hora que eu fico vendo essas programações, a cadeira de pastor, vou falar porque eu não aguento, vou falar, é toda de ouro, e os irmãos com a cadeira de plástico, ou então botou aquela espuminha, ela que você compra 4 cadeiras grudadas uma na outra, que é R$300, botou ali e o povo sentado admirando ali aquela riqueza humana, aquela riqueza falsa, aquela riqueza mentirosa. Jesus não sentou em cadeiras de ouro, Jesus andava no meio, estava no meio do povo. Jesus queria ganhar almas, Jesus queria levar o povo para o reino, não fazer com que o povo ficasse preso a esse reino humano. Desperta, igreja. Abra sua Bíblia aí, livro de Lucas, capítulo 6, versículo 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Irmãos, quando o Senhor fala aqui, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, Ele fala assim: não tem vocês aparentemente até pobre. Uns eram pobres mesmo, outros eram ricos, mas eram pobres de espírito. Não tinha paz, não tinha alegria verdadeira, não tinha Deus, irmãos. Porque as pessoas pensam que só tem essa pobreza, né? Só a pobreza, a falta de pão e falta de água. Mas tem a maior pobreza, que é a falta de Jesus. É a falta do conhecimento do reino de Deus. Porque o Senhor falou assim: a vós é chegado o reino de Deus. Porque eu quero explicar bem claro isso. Não confunda. Não, porque eu sou tão pobre que eu não escovo dente, isso aí não é pobreza, é relaxamento. Aqui o Senhor está falando: vocês são pobres de espírito, não tem a riqueza da vida eterna, não tem essa verdadeira riqueza do nome escrito no livro da vida. Presta atenção, igreja, desperta. Estamos vivendo no último tempo, no versículo 24, Lucas capítulo 6.
Versículo 24 diz assim: mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e choreis. Sabe o que você está falando que é de vós, rico, porque já estão consolados? Porque o rico, irmãos, acha que não precisa de Deus. A riqueza, a riqueza, se a pessoa não tiver Deus, se ela não tiver verdadeiramente Jesus, irmãos, ela se deixa contaminar pela soberba. Ela se deixa contaminar. Ela se tem de falar assim: Deus não dá asa à cobra. Dá sim. Quantas pessoas que você vê, irmãos, que é podre, sem Deus, sem humildade, de soberba. Daí, mas ela acha, ela é prepotente: eu tenho, eu posso, eu vou. O médico tem que vir, ele tem que ir na minha casa me atender, eu não vou ao consultório. Ela acha que não precisa de Deus, irmãos. Ela age como se não precisasse de Deus. Ela age porque o dinheiro a tudo responde. A Bíblia fala: o dinheiro a tudo responde. Então, enquanto o dinheiro estiver respondendo ao capricho e à vontade dela, ela acha que não precisa de Deus. Ela age como se Deus não existisse. Isso que é perigoso. A gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, Faraó, né? O rei Nabucodonosor, homens que deixou a riqueza subir na sua cabeça, a qual se ensoberbeceu achando que era o próprio Deus. Eu já vi pessoas falar: foi eu que construí essa casa, foi eu que tenho, eu que trabalho, levanto 5 horas da manhã para trabalhar. Aonde está Deus? Cadê? Não foi Deus que me deu nada, não, foi eu que conquistei, meu amado. Se Deus não tivesse fôlego de vida, se Deus não tivesse fôlego de vida, não tivesse tido misericórdia de você na hora do teu nascimento, ou dentro do ventre da sua mãe, que são as duas que você não pode fazer nada, recém-nascido, não pode fazer nada, outras pessoas cuidando de você, e ali Deus te guardando, você não seria nada e não seria ninguém. Então tenha humildade e reconheça que nada somos sem Deus, e não tem como adorar a dois Senhor, a Deus e a Mamão. Irmãos, estamos vivendo num tempo que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias as pessoas não seriam idólatras a imagem de escultura, não. Você vê o povo andando só em épocas das datas aí, de feriados de santos aí que eles põem aí. Você vê o povo andando com cruz, vendendo imagem, vendendo isso, vendendo aquilo. Porque fora disso, as pessoas estão amando e idolatrando o dinheiro. Você vê hoje todas as músicas, todos os artistas mostram uma ostentação de riquezas, de bens. A Bíblia fala: louco, se hoje pedirem a tua alma, tudo que você tem, para quem será? Toda essa riqueza. Irmãos, a Bíblia fala, meu amado, para quem será? Abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu usar minha outra Bíblia aqui, que é mais rápido. Deixa eu usar minha outra Bíblia aqui. Então agora eu tenho que arrumar. Vou ter que pegar o tablet emprestado, para poder ou eu filmar e o outro eu abrir a Bíblia, porque é mais rápido. A Bíblia fala a respeito, irmãos, de que as pessoas, elas, nos últimos dias, irmãos, buscarão mais a riqueza, buscarão mais realmente a aparência, viver numa aparência, enquanto estiver, aparentemente tudo bem, as pessoas acham que Deus está com ela. Tanto que você vê, se falar assim, a avó do meu esposo, ela morreu de câncer, mulher de Deus, irmã do ciclo de oração, se eu não me engano é a Igreja Batista do Calvário, lá no Rio que ela era. Orou por mim quando eu estava já também quase morrendo, infecção, os pontos meio inflamou, estava de cama, febre interna terrível. Foi lá, mandou tomar aquela colher de azeite. Eu não era crente, não entendia nada, tinha 17 anos só. Mandou botar aquela colher de azeite, eu não podia, fiquei com coisa, mas engoli aquele azeite. No outro dia, de madrugada, comecei a soltar toda a secreção. No outro dia, quando eu fui para o hospital, já estava bem melhor.
Fui lá só para poder ver os pontos, não precisou nem mexer. Uma mulher de Deus, não via televisão, mulher de oração, mulher de Deus, uma senhora de Deus, que morreu cancerosa. Morreu cancerosa, irmãos, presta bem atenção. Morreu cancerosa e ainda tinha um filho que era meio perturbado, o Leu. Mas morreu cancerosa. Aí você fala para mim, mas a evangelista, se ela fosse de Deus, ela não podia ter morrido de câncer. E Jesus não era de Deus porque foi crucificado na cruz? Estevão não era de Deus porque foi apedrejado? Morreu apedrejado? Quem disse que cães tem que morrer dormindo? Não, porque ele era tão homem de Deus que ele morreu de cabeça baixa no culto. Ele era tão homem de Deus que ele morreu de joelho. Não importa a maneira que ele morra, o importa é que depois que ele morrer, ele vá para a glória. O cristão, meu amado, não fica vivendo, não, porque aqui na terra tem que, não, fica vivendo em ter um reinado no céu, em viver verdadeiramente o reino de Deus. Não, mas é porque meu pastor está todo errado, mas a igreja dele lota, né? Como eu falei aqui, a irmã falando, não, mas é porque o pastor adulterou, mas a igreja lota, só vem pessoa de nome, só vem pessoa de renome, e o pastor foi lá, se disciplinou um mês, viajou com a amante, quando voltou fora da disciplina. E todo mundo está lá acompanhando, sabe por causa de quê? Porque mostra uma riqueza aparente. Aí os outros falam, se ele não fosse de Deus, o avião tinha caído e quebrado. Se ele não fosse de Deus, né, Deus tinha fulminado ele, hein, meu amado? A Bíblia fala, você que não lê muito a Bíblia fala que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. A Bíblia fala assim, ó, no último dia, no grande dia, né, vão falar assim, mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu aconteci. E o Senhor vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas eu curei, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Os discípulos voltando, né? Os discípulos, irmãos, vigiamos. Vigiemos. Igreja desperta. Desperta, como foi louvado aqui o louvor de Samuel Mariano. A prostituição, a vaidade, a lascívia tem entrado dentro dos templos. Mulheres esquecendo que são mulheres de Deus, em cima do púlpito, com saia acima do joelho, com o maior decotão, e quando abaixa mostra tudo. A pombagira terrível, um monte de homem afeminado, com aquelas calcinhas toda colada no corpo, mostrando e marcando os seus membros. A palavra diz contra isso, irmãos. Estamos nos últimos dias, mas a igreja não lê Bíblia, a igreja não conhece a Deus. Aí é levado o quê? Pela aparência. É levado o quê? Pela cobiça dos olhos. Eu queria ter aquele ouro, eu queria ter aquele corpo, eu queria ter isso. Eu não tenho, então sigo ele e ele é o meu Deus. E ele é o meu Senhor. E não passo a ter o Senhor Jesus Cristo como Senhor. E não passo a ter a palavra como base de vida. Desperta, igreja. A Bíblia fala que tinha os discípulos que estavam indo, Senhor, todo feliz porque expulsaram o demônio. Ontem eu estava no centro, tive que fazer algo, e eu fiquei 2 horas, fiquei 1 hora lá no nosso irmão Zé Gotinha, para fazer hora, porque eu tinha que 1 hora e pouco, 1 hora e meia depois, voltar no meu compromisso. 1 hora eu fiquei lá. Falei, não tinha onde sentar, falei, não vou sentar no meio da praça. Falei, vou sentar, vou lá no irmão Zé Gotinha, vou dar uma olhada em Paulo, né, que é meu filho, e vou conversar um pouquinho. Fui lá, ficamos conversando. Quando eu voltei de lá, veio meu irmão, estava do meu lado falando no telefone. Ele não me viu. Do meu lado, falando no telefone, não sei o quê. E eu peguei e eu orei assim, meu irmão, diante de Deus, do meu lado, no telefone. Porque eu orei e eu falei, 1, 2, 3, demônio. Você tem que sair. No 3 você vai ter que sair. E ele começou falando aquilo, aí começaram a rir no telefone. Porque comigo é assim, não sei o quê. Eu fiquei olhando, Jesus tem misericórdia, meu pai. Falei, Senhor, me guarda dessa lava. Essa lava de gente que não quer nada com Deus. Dessa leva de gente que não quer nada. Aí eu lembrei na hora dos discípulos que voltaram alegre. Eu expulsei, eu faço. Comigo é assim. A Bíblia fala assim, naquela hora o Senhor falou para aquele discípulo, não se alegre porque os demônios vos sujeitam. Porque o nome do Senhor tem poder para isso. Mas se alegrai de ter o seu nome escrito no livro da vida. Sabe o que você está falando? Nos últimos dias se levantarão falsos profetas, falsos líderes. Nos últimos dias o povo realmente não estará mais adorando a imagem, estará adorando a mamão, ao Deus do dinheiro. Você pode ver que na maioria dos filmes,
né, na maioria da mídia, só ostenta riqueza. A mídia só ostenta riqueza. Só ostenta riqueza e riqueza e riqueza, porque eu era pobre, aceitei Jesus, né? Agora eu tenho 3 carros, 4 apartamentos, agora eu viajo, agora eu faço. Eu não vejo ninguém falando: eu aceitei Jesus, tenho alegria porque eu sou salvo, se eu morrer agora eu vou para a glória. Porque isso não dá ibope, isso não dá mídia. Desperta, igreja. Nos últimos dias você vê o povo correndo atrás de quê? De dinheiro. As pessoas trabalham 12 horas por dia. Tem pessoas que trabalham 8, mas tem pessoas que trabalham 12. Tem pessoas que trabalham 24, 23 horas. Descansa 1 hora, dá aquele cochilo, entra 5 horas da manhã e só sai 10 horas da noite. Depois que o culto acaba, ele sai. Não tem tempo para buscar Deus. E por quê? Dinheiro, quer riqueza. A Bíblia fala que aquele que quer não vai ter. Vai buscar e não vai ter paz, não vai ter alegria. O dinheiro para ele serve de maldição, irmãos. A riqueza para ele serve de maldição. Desperta, igreja. Desperta. Ah, mas eu vou estar falando isso agora. Porque agora, irmãos, agora você fala isso. Até antes que eu não tinha, eu falava. Até antes eu falava e continuei falando para a glória de Deus. A igreja tem que despertar. Ah, mas aí eu não vou botar o melhor. Você vai botar, mas não vai deixar isso entrar no teu coração. Não vai deixar isso te dominar. Não vai deixar isso ficar em primeiro lugar na sua vida. Irmãos, você vê em filme, em mídia, sabe o que eu falo? Que todo homem tem seu preço. Ei, homem e mulher de Deus não tem seu preço, não. E não é diferente, hein? Porque realmente o homem comum, natural, tem um preço. Judas teve um, né? Como diz o louvor: quando foi tu pagou para falar mal de mim? Todo mundo tem um preço. Mas o meu preço só foi pago na cruz do Calvário. Aleluia. O meu preço foi pago, não foi com dinheiro. Foi preço de sangue, um sangue puro. Eu não tenho valor terreno, meu valor Deus já pagou através do seu sangue na cruz. Não há dinheiro que compre a sua conduta, que compre o teu caráter. Mas no meio terreno, todo homem tem seu valor. Você liga para agendar, meu preço é esse. É o preço da unção. Ei, unção não tem um preço. Quando chegou um homem para Pedro e falou assim: Pedro, quanto que é para ter essa unção? Quanto que é para curar igual vocês curam? Quanto que é para fazer? Quantas pessoas, irmãos, fica ligado, igreja. Quantos empresários estão abrindo igreja? Porque a igreja não virou mais casa de oração. Igreja não virou mais lugar onde se prega a palavra da verdade. Igreja virou clube. Você vai na igreja, é só show, 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 show. Você vai na igreja, a igreja virou palco de desfile de moda. A igreja virou restaurante. A igreja virou tudo. Só não virou casa de oração e lugar de concerto. Ramantui de casa. A igreja virou tudo. Discoteca não, porque se não tem uma balada para os jovens requebrar o esqueleto, a igreja não é de Deus. Se não tem um lugar para poder ir, a igreja não é de Deus. O pastor é de Deus. Meu amado, desperta a igreja. Desperta. A Bíblia fala que o próprio Jesus falou: vocês estão fazendo a minha casa de comércio. A minha casa é casa de oração, é lugar de se pregar a palavra, é lugar onde o ímpio, o incrédulo, aquele que não tem meu Senhor, entrar e sair liberto, e sair curado. Ah, evangelho, século 21, se a gente não inovar, Jesus não inovou e faz sucesso até hoje. Aleluia! Jesus não mudou e faz sucesso até hoje. Jesus, ele fala assim: ó, eu sou o mesmo. Quem me quiser é desse jeito, né? Quem me quiser é desse jeito. Eu sou o mesmo e serei eternamente. Eu não mudo. O homem muda. O homem é cheio de variação de pensamento, mas em Deus não há dúvida. Irmãos, prestem bem atenção. Desperta, igreja. Desperta. Não vai dar para nós falarmos aqui sobre a pobreza, porque não vai dar tempo, né? Eu tenho 12 minutinhos, não vai dar tempo. Mas eu vou deixar aqui para nós terminarmos aqui na riqueza.
né? Para nós despertarmos, porque a riqueza, se você não souber, ela acaba se tornando, não deixar entrar no seu coração, ela acaba se tornando tão empecilho para a sua salvação. Um empecilho para a sua salvação. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus 13, para nós fecharmos aqui. Versículo 22. Que diz assim: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Lê mais uma vez. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Presta bem atenção. Cuidado, irmãos, porque o amor à riqueza, a sedução à riqueza, ela acaba ficando a palavra do Senhor na sua vida infrutífera. Você acaba não dando crédito, você acaba não querendo Deus por causa da riqueza. Você vê quantas mulheres aí para estar na mídia teve que se prostituir, teve que dormir com um empresário tal. E isso eu digo para você, não só quem não é crente não, até crente, para entrar numa gravadora, para gravar não sei o que, teve que fazer coisas que abominam aos olhos do Senhor. São abomináveis, mas sabe por causa de quê? Senhor, foi o que eu falei com meus filhos esses dias. As pessoas falam assim, não, vão mentir no testemunho, testemunhos mentirosos, pessoas dando testemunho, irmãos, mentirosos. Não, mas é para o reino de Deus, o senhor está vendo que é para o reino de Deus. Irmãos, nem para o reino de Deus minta, porque Deus não precisa da sua mentira para ele subsistir e reinar. Nem para o reino de Deus você minta. Deus não precisa da sua mentira para ele subsistir e para ele reinar, ele não precisa disso. Testemunhos mentirosos, pessoas que falam, não, você mente porque eu falei. Foi uma conhecida minha, que eu fiquei um ano e pouco do lado dela. Ela falou para mim, ó, eu já dei testemunho mentiroso, eu já dei. Porque o pastor falou assim, você não está mentindo. Você não tá, o pastor conseguiu fazer uma lavagem na mente das pessoas. Falou assim, você não está mentindo. Você vai falar, você vai profetizar. Você não está vendo, você vai dar testemunho do ato profético que vai acontecer. Mas só não fala que você está profetizando, não. Você vai falar isso e isso em um ato profético. E as pessoas vão e falam. E ela falou assim, eu falei que meu esposo não bebia, que ele é uma benção, eu não sei o quê, mas ele bebia, me espancava, a gente vivia uma vida miserável. Mas por quê, irmãos? Porque o povo que ela quer. Mas ela falou, eu fiz porque eu também queria aparecer. Eu também queria estar lá na mídia. Quantas pessoas, irmãos, você vê hoje, se ela não cantar cada dia, o artista que vive para esse meio, cada dia tem que inventar uma música nova, porque senão ele cai no esquecimento do homem. Mas se Deus te der só uma letra abençoada e for com ela que você tiver que louvar para o resto da sua vida, louva ela para o resto da vida, mas não se corrompa. Louva ela para o resto da vida, mas não se corrompa. Eu lembro quando o pastor Márcio, logo assim que ele começou a ministrar a palavra, Deus deu para ele a mensagem da cruz, que tem até o DVD, uma benção. Toda a igreja queria pregar, ele acho que ele ficou mais de um ano e pouco ou mais pregando só essa mensagem. E Deus falava para ele, e Deus dava outras. Mas quando era para pregar, Deus falava para ele pregar essa, um ano e pouco, pregando só sobre isso. Vai você cantar o mesmo louvor direto? Não é de Deus não, sabe por causa de quem, irmão? Que o mundo está correndo atrás de novidade. O mundo corre atrás de aparência. O mundo corre atrás do que é novo. Amém? O mundo corre atrás disso. Mas Jesus não está te mostrando. Jesus todo dia não vai morrer na cruz para poder mostrar para você não. Jesus, ele já morreu e ressuscitou para a glória de Deus. Jesus agora não vai te mostrar nada novo. Jesus quer que você viva uma novidade de vida.
Jesus quer que você viva uma novidade de vida. Jesus não vai ficar novo para você. Jesus não vai vir com uma invenção nova. Ele já veio e nos deixou o seu legado, que é a tua palavra. Agora ele não precisa vir, não, porque Jesus agora vai vir cantando assim, fazendo assim. Jesus vai vir agora, né, meio modernizado, né, para poder ganhar. Não, Jesus já veio. Agora ele quer que você que viva uma novidade de vida. Ele quer que você agora tenha a verdadeira riqueza. A sua verdadeira riqueza. O seu maior patrimônio é a salvação. Não é o teu carro, não é o teu ouro, não é o teu dinheiro, não é a tua conta bancária. É a salvação. Amanhã estaremos, se Deus quiser, terminando esta mensagem. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? No nome do Senhor Jesus, quero agradecer o carinho de todos. Esse aqui foi meus filhos que me deram esse caderno aqui. Agora meu novo caderno aí de estudo. Meus filhos me deram o Dia das Mães. Eu louvo ao Senhor por isso. E eu agradeço também aos irmãos que aí têm curtido, mais de 100 e poucas visualizações, para a glória de Deus. Eu vou estar postando esse aí, não deve chegar amanhã na internet, mas ele vai chegar, amém? No nome do Senhor, eu vou estar postando esse vídeo e vou estar postando também a continuação amanhã. Está aqui nas minhas mãos, o documento da carteira de trabalho do nosso irmão Igor de Melo Travares, amém? Está aqui, na minha mão. Você que conhece esse jovem, amém? Entre em contato para poder estar recuperando seus documentos. Vamos orar aqui para terminar. Eu agradeço a todos. Amanhã, se Deus quiser, de 1h às 3h estaremos aqui. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, entramos em Tua presença mais uma vez para pedir ao Senhor, Pai, tome em Tuas mãos cada vida que se encontra ao alcance da minha voz. Deus abençoa, repreenda toda a fúria do inferno, joga por terra, meu Senhor, todo levante de Satanás. Toma cada vida que se encontra ao alcance da minha voz em Tuas mãos. Toca, meu Pai, nos ossos, no sangue, na junta, nas células mortas. Senhor, toca e repreenda toda enfermidade. Senhor, toca, meu Pai, na mente. Repreenda todo desejo, meu Pai, querido, pecaminoso, todo desejo da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo. Meu Deus, liberta da mentira, da contenda, da fofoca. Liberta da divisão, meu Senhor. Pai, entra com o teu mover. Pai, levanta homens e mulheres, meu Pai querido, compromissados com a tua palavra. Senhor, tira, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor do nosso meio e de dentro de nós, porque queremos ser cheios, Pai querido, do teu Espírito. Queremos ser cheios da tua palavra. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. E você diz amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser. No nome do Senhor Jesus. Rádio Vida 98,5. Mandando muito fogo na cara do cão. E abençoando o povo de Deus. Amém?